Cristo ressuscitou verdadeiramente. Esta é a nossa fé, esta é a nossa alegria, esta é a nossa certeza. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Por que exatamente no terceiro dia, não no segundo, no quarto, no quinto ou talvez no 10º dia, mas no terceiro dia? É esta a questão que vamos responder neste vídeo. Pela Bíblia nós nos apercebemos, ficamos a saber que Jesus morreria e ressuscitaria. E da boca do próprio Jesus ficamos a saber que ele ressuscitaria no terceiro dia. Jesus ressuscitou porque sem a ressurreição nossa redenção seria incompleta. Como São Paulo dizia aos Romanos, Nosso Senhor foi entregue por nossas culpas e ressuscitou para nossa justificação. Já o Catecismo da Igreja Católica nos diz: o mistério pascal tem dois aspectos. Com a sua morte, Cristo liberta-nos do pecado. Com a sua ressurreição, abre-nos o caminho para uma vida nova. Jesus Cristo veio para redimir e salvar não apenas nossas almas, mas também nossos corpos e o resto da criação. A Páscoa muda tudo. Em vez de viver em um mundo secular onde nada realmente importa, porque a morte reivindica tudo, agora podemos viver para sempre com Deus no reino de Cristo. Por que não escolher o primeiro ou o segundo dia, ou o quinto dia, ou 25º talvez? Há várias razões pelas quais Deus escolheu o terceiro dia para ser a Páscoa. Em primeiro lugar, este número de dias ajuda a confirmar a morte de Jesus. Se Jesus tivesse ressuscitado imediatamente depois de ser retirado da cruz ou selado no túmulo, alguns se perguntariam se ele realmente havia morrido. Na ausência de um milagre, ninguém poderia sobreviver à flagelação, crucifixão e 2 noites sozinho em uma caverna, sem ajuda médica. Os 3 dias estabelecem que Jesus estava definitivamente morto. Outra razão para os 3 dias era para que se cumprissem as Escrituras. Após a ressurreição, Jesus disse: assim está escrito que o Messias sofreria e ressuscitaria dos mortos ao terceiro dia. Muitas passagens do Antigo Testamento pré-anunciam isso. Por exemplo, Jesus e São Paulo comparam a ressurreição a plantas germinando. E foi no terceiro dia da criação que Deus disse que a terra produza todo tipo de planta. Foi no terceiro dia que Abraão obedientemente ofereceu Isaac em sacrifício, argumentando que Deus cumpriria todas as suas promessas, ressuscitando seu único filho dentre os mortos. Mas o céu parou a mão de Abraão e ele recebeu de volta seu amado filho vivo no terceiro dia. Deus disse aos escribas e fariseus: assim como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias, assim o Filho do Homem estará no coração da terra, no fundo da terra. Jesus também disse: destruí este templo e eu o levantarei novamente em 3 dias. Ele disse isso em referência ao templo de seu corpo. O livro de Esdras registra que o segundo templo judaico foi concluído no terceiro dia do mês. E há outras histórias e sinais do Antigo Testamento que poderia citar também. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, em cumprimento das Escrituras. Esta é a base da nossa fé.
Esta é a base de toda a explicação. Era para que se cumprisse com as Escrituras. Uma terceira razão para o terceiro dia é que Jesus estava fazendo. É o que Jesus estava fazendo no segundo dia. Enquanto seu corpo estava no sepulcro observando um perfeito descanso sabático, sua alma desceu à morada daqueles que haviam morrido antes de Cristo. São Pedro escreve em a primeira carta como Jesus foi e fez proclamação aos espíritos aprisionados, que o Evangelho foi pregado até mesmo aos mortos. Cristo declarou na terra: Amém, Amém, Amém. Eu vos digo, a hora está chegando e a hora está aqui, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Jesus usou esses 3 dias para abrir as portas do céu para todos os justos que haviam morrido antes dela. Outra razão para o terceiro dia é significar uma nova criação. O terceiro dia, Páscoa, era um domingo. Em Gênesis, a obra da criação, Deus começou neste primeiro dia da semana. Da mesma forma, o domingo de Páscoa e a ressurreição marcam o início de uma nova criação com Cristo. Embora possa haver milhões de outras razões na mente de Deus, uma razão final é importante que vejo. Para o motivo pelo qual Jesus ressuscitou no terceiro dia é dar à sua igreja uma lição salvadora de perseverança fiel. Os apóstolos tinham testemunhado Jesus operar muitos milagres. Por exemplo, eles o viram usar 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens. Então, no dia seguinte, eles o ouviram falar sobre a presença real. Minha carne é o verdadeiro alimento e meu sangue é verdadeira bebida, disse ela. E a menos que você coma a carne do Filho do Homem e beba o sangue dele, você não tem vida. Você não tem vida dentro de ti. No entanto, as pessoas não aceitariam esse ensinamento em seu evangelho. E já São João registra, como resultado disso, muitos de seus discípulos retornaram ao seu antigo modo de vida e não o acompanharam mais. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: Vós também quereis ir embora? Vós também quereis partir? Simão Pedro respondeu: Senhor, a quem iremos? Só vós tendes palavras da vida eterna. Chegamos a crer e estamos convencidos de que tu és o Santo de Deus. Eles creram em Jesus. Seus ensinamentos eram desafiadores, mas permaneceram com ele. Não quão chocante então foi para eles testemunhar a tortura e a morte de seu Messias, Cristo. Durante todo o sábado santo, eles estavam cheios de dúvidas e medos. Mas os discípulos permaneceram juntos no cenáculo em que haviam comido a primeira Eucaristia. Esses apóstolos poderiam ter fugido discretamente para casa e perdido completamente a Páscoa, se não tivessem respeitado religiosamente o sábado, que os impedia de viajar para longe da igreja reunida. Portanto, quando Jesus apareceu no terceiro dia, nenhum deles havia se afastado demais, com exceção de Judas e Tomé. Todos estavam lá no domingo para encontrar seu Senhor ressuscitado. Eles viram Jesus e o tocaram, e ele abriu suas mentes para entender as Escrituras e o significado mais profundo de seu passado, presente e futuro. Então suas dúvidas, medos e desejos de estar em outro lugar que antes se sentiam tão fortes, agora foram esvaziados de poder, substituídos pela alegria e paz. No entanto, eles nunca esqueceram o que experimentaram naquele sábado santo que levou ao domingo de Páscoa e nos apresentam
uma lição salvadora para a nossa fiel perseverança. Jesus Cristo faz milagres. Ele ensina coisas bonitas e desafiadoras. E hoje, Jesus ressuscitou dos mortos no domingo. As traições de Judas e as dúvidas de Tomé não mudam a realidade dessas coisas. Chamados aqui por Deus, reunistes-vos neste cenáculo para a Páscoa. Aproximei-vos da Sagrada Escritura de Cristo e da sua Igreja. Quaisquer que sejam as dúvidas ou medos, ou mesmo o desejo de estar em outro lugar que alguém possa sentir que queira se afastar de Jesus, isto não muda esta realidade. Permanecerei aqui para Ele com a sua Igreja, para que possais encontrar e conhecer mais profundamente o Senhor ressuscitado e nós. Como eu disse antes, a Páscoa muda tudo. Em vez de viver em um mundo secular onde nada realmente importa, porque a morte fria reivindica tudo, agora podemos nos alegrar por podermos viver para sempre com Deus no reino de Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. A Páscoa é o centro da nossa fé, é a nossa alegria. A Páscoa e a ressurreição de Jesus é a certeza da nossa fé, é a certeza de que a nossa vida em Cristo tem futuro para reinarmos com Ele no céu, na casa de Deus Pai. E Ele nos convida a fazermos esta viragem de não ficarmos no mundo, no homem antigo, mas no homem novo, pois a ressurreição de Jesus traz uma vida nova. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de compartilhar e deixar um like. E assim nos ajudam a crescer este canal. Deus vos abençoe.